Há momentos em que sentimos algo além das palavras, um pressentimento, uma intuição, um arrepio que não sabemos explicar. É como se o invisível nos tocasse por um instante e então tomamos uma decisão que mais tarde percebemos que ela foi crucial para a nossa jornada. E sem conseguir explicar direito, até para nós mesmos, a gente percebe que veio alguma coisa na nossa mente que nos ajudou, que nos orientou a tomar essa decisão. Instantes que a alma se lembra de quem realmente ela é. Você já teve uma sensação estranha quando você entrou em algum ambiente? Até também alguma sensação agradável quando você entrou num lugar específico? Você já sentiu uma atração ou uma repulsão inexplicável à primeira vista sobre alguém? Então, todos nós somos médiums, até quem nem acredita em espíritos. Pois é, dizem que o médium é a ponte entre o céu e a terra. E na verdade, todos nós somos, em alguma medida, essa ponte viva. Emmanuel diz que a mediunidade é a luz que o céu acende em todos os templos do coração, para que o homem veja além de si mesmo. Agora vamos falar de médiuns e mediunidade, mas não como uma coisa distante ou uma coisa exclusiva a templos e reuniões espíritas, não, mas sim como algo, como uma expressão da natureza humana, manifestadas em gestos, sentimentos e intuições no dia a dia. Allan Kardec define a mediunidade como uma faculdade do ser humano que permite a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, uma sensibilidade entre os seres vivos, uma espécie de janela pela qual se recebe influências do plano espiritual. E toda criatura viva possui mediunidade. No livro dos Médiuns, Allan Kardec diz assim: é uma faculdade inerente ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio de ninguém, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Podemos dizer que todos são mais ou menos médiuns. André Luiz diz que a mediunidade é campo de intercâmbio constante e não privilégio de alguns. Em outras palavras, todos somos, em diferentes graus, sensíveis às vibrações da vida espiritual. Todas as pessoas são médiuns porque todos nós recebemos influência dos espíritos, por pensamentos, por sentimentos, uns mais, outros menos, mas todos recebemos. As ideias de um escritor, o insight de um cientista, as inspirações de um artista, o instinto de mãe, tudo isso são manifestações de um mesmo princípio, a alma captando o invisível. O invisível aos nossos olhos, porque existe, né? Então, a mediunidade é uma faculdade natural do ser humano, que possibilita o intercâmbio do indivíduo com o mundo espiritual, a comunicação entre os dois planos de vida. Você é médium. Você já sentiu quando alguma ideia chegou em você, sem você saber de onde ela veio? Uma surpresa. De repente, você teve uma ideia assim. Como se ela viesse de algum lugar que às vezes você não faz ideia, mas que às vezes, sim, você até faz ideia. Talvez você até reconheça uma certa familiaridade. Como se você já tivesse ouvido essa ideia em algum outro lugar, de uma maneira diferente. Mas o que importa é que ela veio de novo agora. E se você não reconhece ela como uma coisa familiar, você acata ela como uma coisa coerente, que faz um certo sentido no seu íntimo.
E você já teve a sensação de que alguém te guiava em silêncio? Por exemplo, nada mais passava pela sua cabeça. Nenhum pensamento. Apenas a direção que você tomava e você continuava indo. Sem raciocínio, você continuava indo, quase automaticamente. Ou quando você entrou num ambiente e de repente não começou a se sentir bem nesse lugar, até querendo ir embora desse lugar, pois é. Você estava captando a vibração desse ambiente e realmente não estava fazendo bem. Talvez influenciado por entidades que ali estavam presentes, você teve o instinto de querer sair de lá. Realmente, por não ser uma energia boa. Isso já aconteceu com você? Então, tá vendo como você também tem mediunidade? Mas isso também não acontece só com coisa ruim, não. Já não teve lugar que você entrou e já se sentiu bem, como se não quisesse nem sair de lá nunca mais? Ou pessoas que quando você está do lado, te transmite uma certa paz, uma sensação de harmonia só de estar perto delas. Não é verdade? Pois é. A mediunidade não se manifesta em todas as pessoas da mesma maneira. E existem diferentes tipos de mediunidade, em diferentes graus de intensidade. Não está apenas nas reuniões espirituais mesmo, ela está na vida, está no dia a dia do nosso cotidiano, no médico que intui o diagnóstico certo, na professora que diz exatamente o que o aluno precisa ouvir, naquele desconhecido que aparece no momento certo só para nos ajudar. Como diz a minha professora Shirley de Espiritismo lá do Arcas, quem é médium 24 horas por dia. Em qualquer lugar que tiver. Chico Xavier que diz que mediunidade é algo sagrado e ser médium é servir com humildade ao bem e ao amor. O verdadeiro médium é aquele que se coloca à disposição do bem, mesmo quando ninguém está olhando. Na verdade, principalmente quando ninguém está olhando, porque o dom espiritual não é espetáculo, é responsabilidade. Quantas vezes o teu coração pediu para você ouvir alguém em silêncio? Você obedeceu? Quantas vezes você já foi um instrumento de paz para uma alma em aflição, sem nem perceber? Você lembra de um momento assim? A mediunidade tem sim finalidades para o ser humano: instrução, auxílio a sofredores e consolo. Instrução não é nada menos do que informações, conhecimento, histórias de vida para a nossa evolução, para nós aprendermos. É através da mediunidade que temos conhecimento do mundo espiritual, da vida após a morte, constatando a nossa natureza imortal, que apenas o nosso corpo morre, mas nós em espírito continuamos vivos. Mas dá para dizer ainda que o leque de conhecimento a se obter ainda é muito vasto. Não é mensurável pelo nível de conhecimento que nós, humanos, terráqueos, temos. Somos muito limitados, temos muito a aprender. Há muita coisa já descrita nos livros psicografados por vários médiuns de vários espíritos. Só que tem muito mais ainda por conhecer. Inclusive até eles mesmos dizem que eles não param de aprender. Desde a origem das histórias do universo, de toda a galáxia, dos planetas, de bilhões de sóis por aí, as origens e histórias do universo inteiro e seus infinitos desdobramentos, até a história de outros povos siderais, de outros orbes, de outros planetas e até mesmo a história do nosso próprio planeta Terra, que a gente ainda desconhece muita coisa. Auxílio a sofredores.
A mediunidade possibilita ajuda a encarnados e desencarnados em desequilíbrio, através de esclarecimento, de curas, de passes, de tratamentos astrais, tratamentos etéreos, tratamentos mentais, trazendo cura e alívio para os seres, junto com entidades superiores que usam as energias densas dos médiuns encarnados aqui na matéria para intensificar ainda mais o poder de recuperação dos enfermos. E consolo. Através da mediunidade, podemos ter o consolo impagável de um ente querido que voltou ao mundo espiritual, mostrando que a separação pela morte é apenas temporária e não eterna. A mãe que recebe a mensagem de um filho que se foi, sabe bem a extensão desse consolo. E para quem não acredita, pode ver, está psicografado em livros. Existem livros já faz tempo disponíveis para você conhecer esse lado da vida, esse lado da história da nossa vida. Existe um livro chamado Entre Duas Vidas, que é uma reunião de várias cartas que o Chico Xavier psicografou para as pessoas que estavam encarnadas sobre os seus entes que desencarnaram. É incrível as mensagens de consolo que tem nesse livro. Procure conhecer. O caminho do médium também é feito de lutas interiores. O orgulho, a vaidade, o medo são sombras que testam a luz que trazemos de dentro. E os médiums são constantemente colocados à prova. Ramatiz diz que a mediunidade não é um trono de glórias, mas um altar de sacrifícios silenciosos. A vida moral do médium exercerá direta influência na qualidade moral dos espíritos que o acompanham e das comunicações que recebe. Vocês lembram que eu já disse algumas vezes em outros vídeos que na espiritualidade semelhante atrai semelhante, né? O canal mediúnico é a via de acesso que o encarnado mantém aberto para o mundo invisível, recebendo influências boas ou ruins, positivas ou negativas, de acordo com a sua índole e o seu nível moral. Usando o seu livre-arbítrio, o espírito encarnado pode seguir ou ignorar essas influências, colhendo com isso os frutos do seu plantio e da sua semeadura. Os espíritos dos desencarnados exercem constante influência sobre os encarnados e vice-versa, através dos pensamentos e dos sentimentos, individuais e coletivos. O uso bom ou mau que o médium pode dar à sua faculdade mediúnica depende da sua qualidade moral. Por isso, o médium que não trabalha na sua própria edificação vira presa fácil para os maus espíritos. Como diz Allan Kardec no Livro dos Médiuns, questão 227, abre aspas, se o médium é de baixa moral, os espíritos inferiores se agrupam em torno dele e estão sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos a que ele apelou. As qualidades que atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade de coração, o amor ao próximo, o desprendimento das coisas materiais. Fecha aspas. O que nos leva a pensar que o oposto dessas qualidades afastam os bons espíritos e deixam espaço livre para os maus espíritos influenciarem a pessoa. Então, o médium é convidado a conhecer-se a si mesmo, a dominar as suas ações, cultivar o seu próprio equilíbrio, transformar cada dor em oportunidade de crescimento, fazer silêncio interior para escutar os espíritos, habituar-se ao recolhimento, à meditação e à oração, trabalhar em si mesmo para combater o orgulho, a vaidade, o egoísmo e adquirir humildade. Carl Jung
dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é exatamente isso que a mediunidade nos convida a fazer: despertar. O médium sensível é aquele que escuta o invisível dentro de si, porque a comunicação espiritual verdadeira começa no silêncio interior. André Luiz diz que mediunidade é ponte, mas que só se firma nas águas calmas da consciência pacificada. Cada um de nós pode ser um canal de luz, quando escolhe vibrar na paciência, na compaixão, no amor. Ser médium responsável é ser humano em plenitude, é perceber que a vida continua e que estamos todos conectados, visíveis e invisíveis, num mesmo sopro divino, numa mesma engenharia cósmica, infinitamente sábia. Emmanuel diz que a maior mediunidade é o amor em ação, porque ele é a linguagem que todos os espíritos compreendem. Que possamos ser instrumentos do bem onde estivermos, em qualquer plano que seja. Que as nossas palavras, que os nossos gestos, que o nosso silêncio sejam canais da presença divina. E você? Já percebeu de que forma seu espírito fala através de você?